Boa noite, irmãos. Se puder ficar em pé para nós termos uma palavra de oração, vamos reverentemente colocar os nossos corações mais uma vez à disposição de Deus e todo o nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo e sentido em prontidão, para que Deus possa realmente ter a liberdade de abençoar cada um de nós. Querido Jesus, é com humildade em nossos corações, respeito, temor e tremor, que nós subimos a essa plataforma para ministrar algo que é mais importante do que tudo para nós, mais santo, a Tua Palavra. Nós estamos, ó Deus, com os nossos corações voltados para a Tua presença, crendo que nesta noite o Senhor fará com que nós cresçamos um pouquinho mais no amor divino, no entendimento das Escrituras, para reconhecermos aquilo que o Senhor tem prometido que faria e está fazendo entre nós. Venha nesta noite, Pai, empurra este homem para o lado e fala o Senhor por nós, porque nós queremos ouvir é a Tua voz. Há muitas vozes no mundo hoje que tentam abafar a Tua voz, mas quando a Tua voz é ouvida, ela é distinguida de todas as demais vozes, porque é a voz mais amável, mais poderosa, que poderíamos nossos ouvidos ouvir. Nesta noite, Pai, estamos diante de um grupo de homens selecionados, que foram chamados para um propósito específico, dar continuidade ao ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para qualquer um, Pai. Não é pela nossa intelectualidade, nem pela nossa aplicação, mas é porque o Senhor, antes da fundação do mundo, nos ordenou para que cumpríssemos esse propósito. E eu agradeço, Pai, por essa rica oportunidade de pregar aos mortais. Só enquanto vivemos nesse mundo temos essa oportunidade, pois o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por isso, disse o mensageiro, Pai Celestial, enquanto eu estou revestido dessa vida mortal, permita então ir aos quatro cantos do mundo ganhar almas para o reino de Deus, porque essa é a única chance que nós temos de anunciar este reino àqueles nossos semelhantes, que milhares de milhares se perdem cada dia diante dos nossos próprios olhos, e nós temos a comissão do Senhor para tirá-los do caminho do inferno e levá-los ao caminho de Deus, aleluia, ao caminho da vida, e que a palavra desta noite, Pai, nos faça reconhecer quem somos nós e o porquê o Senhor nos colocou esse propósito, Pai, e cumpra-se em nós, como disse Maria, segundo a Tua palavra, segundo a Tua promessa, cumpra em nós. No nome de Jesus Cristo, eu entrego a Ti, juntamente com todos os meus amigos e irmãos, para que todos nós possamos dizer, não ardia os nossos corações enquanto Ele caminhava conosco e nos falava a palavra, que se repita nesta noite no nosso meio o Senhor ministrando a Tua palavra e os nossos corações reconhecendo a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Às vezes não é muito fácil falar com o microfone na mão, não é um costume que a gente tem, às vezes, de usar uma mão com o microfone. Não sei se vai ser possível. Será que pode ser? Aquele outro é maior, o suporte é maior, essa vareta aqui, ó. Se vocês pudessem tocar nas minhas mãos, estão geladas, meus pés estão gelados. Eu estava pensando, existe uma grande faculdade na América do Norte chamada Harvard, acho que é isso mesmo, a mais famosa do mundo. E às vezes alguns homens são chamados ali para palestrar, para dar uma palavra aos alunos daquela. Mas lá estão os melhores do mundo, estão ali para aprender. Eu me sinto da mesma maneira nesta noite, porque eu creio que nós estamos na maior faculdade do mundo. E subir aqui para falar a mensagem a homens como vocês,
realmente é de tremer o coração, gelar os pés, que são homens que estudam, são os melhores que Deus tem selecionado para que a sua palavra fosse levada adiante. Obrigado. Está bem. Obrigado. E meu único objetivo é estar aqui aceitando o convite do pastor Maurício para falar é no intuito de ser de alguma forma ajuda para alguém. Se eu não tivesse um coração no temor de Deus ou qualquer outro objetivo para ministrar a vocês a não ser no amor de Deus, se meu objetivo não fosse esse, Deus tem me ajudado a ser honesto e não aceitaria subir aqui para falar qualquer coisa que não fosse inteiramente do meu coração para a igreja, para os ministros. Por isso eu creio que Deus nos ajudará, conhecendo a nossa sinceridade, e Deus nos ajudará então a cumprir esse propósito. Já agradecemos pela liderança desta reunião, através do pastor Maurício. Até aqui Deus realmente tem nos ajudado e cremos que se continua assim, nós teremos um final feliz, teremos um final de encontro muito abençoado, que não depende só da liderança do anfitrião, mas também do espírito com que você vem a essas reuniões. Isso é muito importante, saber como você chega até aqui, o porquê você tem vindo a esta reunião, qual é o seu propósito. Agora, nós estamos vivendo num tempo mais importante da história da humanidade. E precisamos, mais do que nunca, termos a revelação de Hebreus 13:8. Foi a escritura mais usada pelo mensageiro, e em todos os lugares que ele ia, e as mensagens que ele pregava, sempre ele estava mencionando Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque fala de um Deus de ontem, e fala de um Deus de hoje, e fala de um Deus de amanhã. E precisamos compreender dentro dessa escritura a presença de Deus. E o mensageiro pregou uma mensagem chamada a presença de Deus não reconhecida. A presença de Deus não reconhecida. E nós sabemos que ele não estava falando disto apenas pela escritura que ele leu para nos levar ao passado, mas ele estava usando as escrituras para nos trazer ao presente, que aquilo estava sucedendo nos seus dias. E ele pregou uma mensagem chamada Levantando e Tirando da História. Essa é a mensagem que nós temos. É um Deus que saiu da história para se fazer presente entre nós, como mesmo ontem, hoje e eternamente. É importante nós conhecermos esse curso da vida na qual nós estamos vivendo. Hoje nós vemos que os títulos das próprias mensagens do profeta trazem um significado especial para nós, porque elas revelam o que estava no coração do profeta para transmitir a nós aquilo que realmente Deus tinha proposto a fazer e estava fazendo. Vocês notam que ele pregou uma mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele não pregou, ele não disse que é Jesus
o mistério de Deus revelado. Alguém poderia questionar: por que não Jesus? Por que Cristo? Nós temos que entender a unidade de Deus, não como os unicistas. Nós temos que entender a unidade de Deus pela revelação profética de como ela é, para o tempo que nós estamos vivendo, sem uma base denominacional, porque nós temos uma revelação maior, porque nós estamos no tempo da revelação de todas as coisas. Quando o Mombrana trouxe a mensagem dos selos, ou quando o livro foi aberto, ele disse que a Bíblia tornou-se nova. Então hoje há um povo que pode pregar a mensagem de Wesley, mas com uma visão muito ampliada da santificação, uma visão muito ampliada da justificação, uma visão muito ampliada do batismo do Espírito Santo, porque nós estamos no tempo da revelação de todas as Escrituras, porque é esta revelação que nos coloca na posição para passarmos pela transformação. Algumas coisas aqui, antes de nós lermos a Bíblia, que eu gostaria de passar à igreja. Disse o profeta de Deus: a Escritura é algo que se assemelha. Então veja, é uma parábola, uma semelhança. A Escritura é algo que se assemelha a um grande quebra-cabeça. Parece. Vê, está tudo em pedaços e posto misturados em uma caixa. E se requer o Espírito Santo para pôr tudo isso em seu lugar. Então, não é apenas pregar as Escrituras, tudo é Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Mas como essas coisas irão para o seu devido lugar, é necessário que esse Espírito Santo nos conduza. Porque se não houver esta participação do Espírito de Deus, o profeta diz que nós iremos colocar uma vaca comendo capim em cima de uma árvore. Embora a vaca é verdadeira, o capim também é, a árvore também é, a terra também é, mas ela está deslocada por falta do entendimento, da revelação do Espírito, para colocar essas coisas em ordem. Então nós precisamos saber qual é a nossa comissão nesses últimos dias, que é o assunto que eu quero falar, sobre comissionado. Qual é a nossa comissão, o que devemos fazer para tirar a árvore que já está em cima a vaca que já está em cima da árvore. Como fazer essa vaca descer de lá e colocar ela na terra e tudo no seu devido lugar. Se nós entendermos o propósito de Deus, nós então vamos saber que o nosso chamado, a nossa comissão está nas Escrituras para trabalhar em harmonia, para que esse quadro chegue ao seu lugar perfeito. É difícil se você não... Você tem que depender do Espírito Santo, porque a Bíblia está escrita em parábolas. A Bíblia está escrita em parábolas. E nós entendemos que o profeta de Deus é um dos maiores tradutores da Bíblia. Alguém disse para o irmão Brana, com esse ministério que você tem, você poderia escrever outra Bíblia. Isso é verdade. Mas se eu escrevesse outra Bíblia, eu teria que escrever toda essa Bíblia novamente. Não poderia haver nenhuma mudança nessa Bíblia. Agora, o profeta foi o verdadeiro tradutor das parábolas, chamado Bíblia, para que nós compreendêssemos aquilo que está por detrás desses mistérios e que foi trazido a nós. A mensagem não é uma segunda Bíblia. A mensagem é a revelação daquilo que está escrito na Bíblia. E nós, como mensageiros ou enviados do profeta de Deus, nós temos que saber a nossa posição para colocar esse corpo em funcionamento, em ordem. O apóstolo São Paulo, em 1 Tito, o capítulo 1, versículo 5, ele diz: por esta causa te deixei em Creta,
para que colocasse em boa ordem as coisas que ainda restam. Ora, Paulo era profeta, mas ele disse que havia algumas coisas que ele não tinha deixado em ordem, mas que aqueles que ele tinha comissionado era para colocar isto em ordem. Quem eram esses? Pastores. Para cumprir o quíntuplo de Efésios, colocando em ordem aquilo que o mensageiro deixou quando ele disse: não tenho tempo suficiente e tocarei nas partes principais, mas o Espírito Santo se encarregará de colocar essas coisas em ordem. Então, nós precisamos compreender a nossa participação dentro do reino de Deus e o porquê a nossa chamada e como devemos trabalhar. Ele diz assim: você não se pode assentar e ler lá a Bíblia como um jornal. É oculta, sim, Senhor. Como você justificaria a Deus quando ele disse a Moisés ali em cima, disse agora: não faças nenhuma imagem gravada ou esculpida em seus mandamentos. Não faças nenhuma imagem do céu, nem um anjo, nem nada. Não faças imagens gravadas ou esculpidas. E ainda no mesmo dia lhe mandou esculpir 2 anjos de bronze e colocá-los justamente na cadeira de misericórdia, onde está a misericórdia. Você tem que conhecer a Deus e a sua natureza antes de poder entender a sua palavra. Cabe a nós estudar para conhecer a Deus e a sua natureza, para conhecermos a sua palavra. Ele tem a chave para esta palavra. Ele é o único que pode manejá-la e abri-la, e, portanto, é ele quem tem que revelar. Amém. Vocês podem dizer amém a isso? A primeira mensagem que eu li sobre o quebra-cabeça, perguntas e respostas, pregado em 23/12/59, e essa segunda é também julgamento antes. Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lhes. Não notei o parágrafo. Então, veja bem, quando Moisés encontrou com a sarça ardente, e daquela sarça saiu uma voz que lhe comissionou, vocês se recordam que a vara que Moisés usou para libertar a Israel já estava na mão dele quando ele entrou diante de Deus. Mas aquela vara, sem passar por aquela experiência, aquela comissão, sem aquele encontro, como diz o profeta, ninguém está ordenado a pregar o evangelho, a não ser que tenha tido encontro com Deus como Moisés. Vocês já leram isso na mensagem. No entanto, quando Moisés entrou na presença daquele fogo de Deus, ele já tinha a vara. Mas aquela vara, sem aquela presença do fogo, apacentava naturalmente as ovelhas naturais, como homens que querem apacentar as ovelhas, mas somente de uma forma natural, de uma forma comum. Mas quando aquela vara que já estava na sua mão chegou na presença de Deus, foi ela que foi ao Egito para libertar não só algumas ovelhas naturais, mas 2 milhões de pessoas saíram sobre aquela vara, que tinha aquela experiência de passar pela coluna de fogo. Então eu quero falar de comissão. E lembrar isso aqui para a igreja. A mensagem de Laodiceia, na parte do mensageiro, ele diz assim: agora, esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7 fará 2 coisas. Primeiro, conforme Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Vocês creem que isso é verdade? Amém? Essa foi uma comissão de Malaquias 4. Era para converter o coração dos filhos aos pais. Amém? Muito bem. Se ele parasse aí, como nós saberíamos como proceder esta mudança? Mas ele diz que tem 2 coisas importantes. 2 coisas.
Primeiro, a converter o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, em Apocalipse 10. Ele revelará o mistério dos 7 trovões, em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Amém? Amém. É verdade ou não é? Amém. Então, essas revelações estão contidas nos 7 selos. Por que eu estou citando isso? Porque essa base do comissionado, eu quero saber o que esse comissionado está levando e o que isso também está produzindo. Porque ele disse que esse mensageiro teria que fazer isso, 2 coisas. Agora, se esses mistérios estão revelados nos 7 selos, o que isso iria causar para nós? Aí ele disse: serão essas verdades, mistérios divinamente revelados que, literalmente, não é uma coisa subliminar, o profeta diz: literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecoste, exatamente assim. Amém? Muito bem, então nós sabemos que nós temos em nossas mãos uma mensagem dada pelo mensageiro para levar um povo a esta condição de rapto, de transformação, mas para que nós possamos levar esse povo a esta condição, nós temos que extrair o material próprio para que esse povo seja transformado. Por isso, diz o profeta na mensagem, o 7º selo, parágrafo 29. Agora, eu quero deixar isso bem claro, e eu quero apenas colocar esta base para nós lermos depois a Escritura. Agora, eu quero deixar isso bem claro. Todas as vezes que esses selos têm chegado à sua hora, tudo que eu já criei sobre eles e li de outras pessoas tem sido contrário ao que veio a mim no quarto. Por isso que quando os selos foram abertos, a Bíblia tornou-se nova para ele. Não foi somente o Apocalipse, mas de Gênesis até o Apocalipse. E você nota que todas as mensagens que o profeta trouxe, mesmo antes do selo, como a semente da serpente e outros grandes mistérios, estava levando a igreja a um clímax onde ela poderia compreender, porque esta é a revelação passo a passo. Era Deus preparando o seu profeta, era Deus preparando o povo para que essa mensagem encontrasse um ventre fértil, aonde ela pudesse produzir esta vida. Mas Satanás sempre tratou de burlar o ventre do qual Deus sempre procurou usar. Foi o ventre de Eva burlado, foi o ventre de Sara, que pela misericórdia de Deus, aquele Abimeleque não a tomou antes, porque Deus tinha um propósito. E Deus também tem preparado um ventre virgem especial para que essas coisas possam produzir o seu efeito benéfico em cumprimento do que ele falou em sua palavra. Amém. Graças a Deus por isso. Amém? Amém. Graças a isso é a verdade do Evangelho. Amém? Agora vamos ler as Escrituras, que se encontra em 2 Reis. Eu quero tomar mais isso como uma palestra do meu coração e o que eu tenho trazido para o meu pequeno povo, a igreja que nós estamos pastoreando, e compartilhar com vocês aqui nessa noite, no intuito de vocês anotarem e, se pelo menos 10% do que nós falarmos servir de bênção na vida de vocês, eu já voltarei feliz nessa noite, sabendo que de alguma forma eu pude contribuir para o reino de Deus através dos ministérios que me ouvem nesta noite. 2 Reis, capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 8. E minha mensagem, o título que eu gostaria de usar seria Comissionado. Todos encontraram? É uma palestra, nós vamos falar de uma maneira, esperando que Deus me dê o controle necessário para que eu possa falar de uma forma
que realmente eu transmita aquilo que Deus pôs no meu coração. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aconteceu a mulher, e concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta, e saiu. E chamou a seu marido, e disse: manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que corra o homem de Deus, e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenha do caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos pés, ou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar-se. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele,
e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, e então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita, e chamou-a, e veio a ele, e disse: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Amém. Senhor Jesus, o Senhor que escreveu esta palavra, dá-nos também a revelação e o entendimento, para que nesta noite nós tenhamos um pouquinho mais dessa porção abençoada, para fortificar o nosso ministério, o nosso trabalho e a nossa vida aqui na terra. No nome de Jesus, eu entrego a Ti a leitura da palavra. Já é uma bênção poder ler, e ainda uma bênção maior se o Senhor nos der o entendimento dela, para que possamos crescer. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Pode assentar, igreja. Muito bem. Como eu quero falar sobre assunto de comissão, eu quero lembrar, hoje foi lido pela manhã, uma escritura que eu quero repetir aqui para vocês, que está em Efésios, o capítulo 4 de Efésios, porque eu quero levar algumas escrituras e também a mensagem do profeta. Veja, a comissão dada por Deus para que os seus enviados pudessem cumprir o propósito da sua chamada. Foi lido aqui nesta manhã, também 1 aos Coríntios, o capítulo 12, o versículo 5, para que você possa acompanhar, se você quiser anotar. Veja, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Se o Senhor é o mesmo em cada ministério, não poderá haver de forma alguma choque entre o Senhor e o Senhor, porque o Senhor opera em todos os ministérios. A Bíblia diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E quando nós vamos para aos Efésios capítulo 4, nós encontramos que a função desses enviados, comissionados, chamados para esse propósito, tem uma missão específica dada por Deus, que deve ser alcançada, porque esse ministério de Efésios 4, ele não está desconectado com o ministério de Elias, porque nós vemos que esse sacerdote Arão, ele estava tão ligado com o próprio profeta Moisés, que ele era parte da própria família, e ele era a boca de Deus. Sabemos que a Bíblia disse, quando Moisés se justificou que ele não podia apresentar para o povo, ou falar ao povo, porque ele era gago, então Deus disse, então, tu serás por Deus, e teu irmão Arão será teu profeta. Não está escrito assim na Bíblia? Então, a boca de Deus, nos dias de Moisés, era o sacerdote Arão. Agora, nós também estamos vivendo num tempo de uma mensagem semelhante à mensagem de Moisés. E nós somos também os seus comissionados, e nós temos que falar a palavra que estava na boca de Moisés, mas essa palavra com a unção que estava em Moisés, porque a capacidade não era do sacerdote, mas é o que estava por detrás do sacerdote, que era o assídio do Senhor, que saía da boca de Moisés. Então, Efésios capítulo 4, nós encontramos essa missão, essa comissão que nós recebemos para levar ao povo aonde? Paulo disse que esses ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, não de uma igreja em particular, mas para a edificação do corpo de Cristo. Agora preste atenção, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Se nós pegarmos as Escrituras concernente à criação e vermos como logo de Deus era o Filho de Deus, nós vamos entender que esses ministros teriam que trazer isto ao povo para conhecer o Filho de Deus. Porque esse Filho de Deus, que já tinha sido prometido desde o Velho Testamento, e ele mudando de morte, através de casa em casa, teria que ter alguém com olhos proféticos para mostrar aonde ele estava escondido, e Paulo diz que esse ministério é para dar o conhecimento do Filho de Deus. Amém. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, veja, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Quem pregou a mensagem estatura de um varão perfeito? Nós temos um profeta que comissionou a esses seus enviados a levar a igreja a essa estatura completa. Isso não é apenas um livro escrito a estatura de um varão perfeito. Porque o bordão de Moisés não faria nada sem passar pela presença do Filho de Deus, que já estava falando naquela coluna de fogo que estava na sarça ardente. Ou aquilo não era ele? Era ele ou não era? Era o Filho de Deus ou não era o Filho de Deus? Que foi justamente o que Paulo, quando encontrou no caminho de Damasco e ouviu aquela voz, e ele perguntou: quem és tu? E ele olhou, havia uma luz, e aquela luz incandescente, não havia forma de homem, não havia corpo, mas daquela luz saiu uma voz que disse: eu sou Jesus. Aquilo fez Paulo entender que aquele Jeová, que estava numa coluna de fogo nos dias de Moisés, agora tinha voltado e estava agora representado, mas agora ele tinha um nome. Foi o que levou Paulo à sua conversão. O que converteu Paulo no caminho de Damasco? Foi a presença da coluna de fogo que jogou Paulo por terra e fez de Paulo um novo homem. Amém. Então, se esses comissionados não levarem esse fogo para a igreja, essa coluna de fogo para a igreja, e fazer o povo entender o que é o Filho de Deus, não haverá conversão. Não haverá conversão, porque isso é para chegar à estatura de um homem perfeito. Nós vemos aqui Paulo dizendo que temos que chegar ao conhecimento do Filho de Deus e depois chegamos à estatura de um homem perfeito. Tem que haver um processo dado por Deus para que nós chegamos a esta unidade da fé, para que nós podemos produzir esse fruto. Agora veja bem, depois que isso acontece, nós estamos falando de unidade. Nós estamos falando sempre de trazer uma unidade perfeita. Depois que nós chegamos à estatura completa de Cristo, aí Paulo disse assim: agora não somos mais meninos. Quando é que não somos mais meninos? É quando deixamos as coisas de criança e entramos à maturidade. Porque o apóstolo São Pedro disse aos Hebreus, capítulo 6, que nós vamos deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Não está escrito assim? Hebreus capítulo 6, é isso mesmo? Vamos ler, já que é uma palestra, vamos ler aqui para que realmente seja pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Mas Paulo tinha um objetivo maior do que isso: levar esse povo a uma estatura completa de Cristo. Então, quando nós nos tornamos amadurecidos, crescidos, ordenados, reconhecendo a nossa posição dentro do corpo, quando nós reconhecemos a nossa chamada, para que fomos chamados nesse corpo, para que nós chegamos a esse conhecimento completo, então o que acontece? Disse Paulo:
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Por que derruba ainda as pessoas? Os ventos de doutrinas ainda derrubam? É porque não deixaram de serem crianças, não houve um amadurecimento capaz em que ele se posicionasse pela palavra, para que essa palavra fosse o seu escudo contra as falsas doutrinas. Paulo está dizendo aqui, para que não sejamos mais meninos, inconstantes. Então, aquele que se envolve em falsas doutrinas, Paulo está chamando de meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento e doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O Filho do homem, o Logo de Deus, a cabeça que é Cristo. Não é Cristo a cabeça? Agora, como essa cabeça tem se manifestado, a igreja, nessa comissão perfeita, levando, os ministros na comissão perfeita, levando a igreja à junção desta cabeça. Amém. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. O que é a pedra de coroa? Não é o amor? Então nós vemos aqui a manifestação de Deus no Filho de Deus, nós vemos a estatura de um homem perfeito, nós vemos aqui o cabeça que é Cristo, e nós vemos aqui a pedra de coroa. Essas são as comissões que Deus deu a esses obreiros, a esses pastores, para que a igreja chegue a isso. Ainda, ele disse na mensagem, provando sua palavra, ele diz assim, presta atenção. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos da mente de Sara atrás dele. Não era o corpo físico de Jesus. Porque o corpo físico só veio, não sei, 800 anos depois, no ventre de Maria. Não era Jesus, diz o profeta. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana. Era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Amém. Mostrando, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe, no dia de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada, veja, naquele dia do Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Veja que é a comissão que havia dada por Paulo aos Efésios, capítulo 4, e que agora o mensageiro está mostrando como sucede esta união entre o corpo e a cabeça. O mensageiro está mostrando como é o proceder desta união perfeita na mensagem provando a sua palavra. O qual é, então, esse fogo, mostrando-lhes provado cientificamente que ele estava ali. Então, ele está mostrando aqui que isso foi para quê? Para cumprir esses Efésios, capítulo 4. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? A revelação do Filho do Homem. Porque eu li, quando ele disse na mensagem da Laodiceia, que esses mistérios revelados, literalmente, converterão o coração dos filhos aos pais. E agora ele está mostrando como isso procede. Veja, o Filho do Homem, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Mistérios revelados que leva a igreja a esse amadurecimento
de conhecer quem ela é. As histórias contadas pelo irmão Branham em suas mensagens, que parece apenas para nos achar bonitas histórias, mas elas têm uma revelação profunda através dessas histórias. O irmão Branham disse que quando ele era criança, e ele via que o seu pai ia tirar a barba, ele disse que o seu pai tinha um pedaço de espelho que estava pendurado numa árvore, e ele tinha curiosidade para saber o que era aquilo, que eles eram tão pobres, não tinha um espelho na sua casa, e ele subia e olhava, havia um caco de espelho, onde o pai dele conseguia tirar a barba. Aquilo estava mostrando do pequeno ministério que estava se dirigindo, aonde haveria uma noiva que seria revelada na totalidade da palavra. Você pensa que é fácil você reconhecer a sua chamada? O irmão Branham só reconheceu quem ele era, mesmo, foi em 1947. Se você ler a história do irmão Branham, ele ainda vivia sob influência, até o dia que o anjo entrou e encontrou ele e disse: eu vim para dizer a você que essas coisas que te acontecem, que você não entende, eu vim para dizer a você o que é isso que acontece com você. E pegou as escrituras e leu a escritura para eles, e ele se identificou. A partir de então, o pastor David nunca mais teve influência na vida de William Branham. A partir de então, ele soube quem ele era. Esse encontro deu a ele o conhecimento de quem ele era e o que ele pregou dali para frente. Então ele diz assim: unir a igreja, 236. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para ser feito isso, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Para que isso aconteça, é necessário a revelação do Filho do Homem. Não um clérigo, não que tenta explicar isso, não que tenta mostrar isso, um intelectual, mas, diz o profeta, não um clérigo. Eu não sei, você está vendo o que quer dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém? Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não as bodas, encher a carne, sim, toda a carne dos poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um. Então, o que faz isso? Então, manifesta o Filho do Homem novamente. Irmãos, todos nós concordamos que Eliseu é a noiva ou não é a noiva? Quantos concordam que Eliseu é a noiva? Irmão Branham está dizendo que isto que vai acontecer manifestará o Filho do Homem novamente. Por que a noiva é representada num homem, sendo Eliseu um homem? Sendo que ela é feminina. É porque ela é representada em 5 ministérios de homem. Efésios 4. Ela está representada na continuidade do ministério do Filho do Homem, desse ministério que agora está se expressando através dela como homem. E vocês notam que Eliseu nunca fez um milagre enquanto ele olhava para Elias. Ele caminhou com Elias, ele passeou com Elias, ele dormiu com Elias, ele viu Elias para todo lugar e caminhou por todo lugar, mas em nenhum momento você viu Eliseu fazer milagres ou qualquer tipo de sinal. Foi necessário que Elias saísse de cena para que Eliseu, então, pudesse entrar em cena. Porque o profeta diz que Deus nunca pôde usar 2 profetas maiores ao mesmo tempo. É verdade ou não é verdade? Amém. Pode dizer amém a isso? Então veja bem, nós entendemos que tinha que sair o Elias para que o Eliseu, noiva, pudesse entrar em cena, na ausência do Elias. Aí o profeta diz assim, ó, ele diz assim: e os dois se tornam um.
E então, o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja. O Filho do Homem, a palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. A igreja faz a mesma coisa. Agora, por que não funciona? Deixa eu ler isso aqui também, na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 113, ainda para nós entrarmos numa sequência da sunamita agora, para mostrar o porquê que algumas coisas não funcionam. O povo que está crendo nele, saber disso, a não ser que estejam constantemente na palavra. Ele diz, e como vai o Messias? O povo que está crendo nele, saber disto, a não ser que estejam constantemente na palavra, para saber o que ele é. Daniel diz, os sábios conhecerão, mas os necios e insensatos não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo. Ontem o irmão leu na igreja ali, São Mateus capítulo 25, sobre as 10 virgens, e diz a Bíblia que elas saíram ao encontro do seu esposo. Ou não foi ao encontro do seu esposo? A Bíblia está dizendo que elas saíram ao encontro do seu esposo. Estavam casados. De volta à palavra, de modo que a noiva conheça o seu esposo, conheça seu companheiro. A palavra revelada é por isso que tem que acontecer. E no princípio, irmão Brana olhava num pedaço de espelho, dava apenas para ver um pedaço do bigode, do rosto. Mas ele disse, mas chegou um dia que uma criança, na casa dos seus avós, se deparou com um grande espelho, e quando ele olhou no grande espelho, então ele viu ele total. Ele não viu só o braço, só a cabeça, o corpo estava perfeito, ele viu toda a sua imagem, ele estava ali expressado. A igreja tem que ver e conhecer quem ela é. Ela está na Bíblia, ela está na palavra, mas se ela não reconhecer quem ela é, nós vamos continuar sendo pobres e miseráveis. É verdade. Por isso que Noemi, a sábia igreja, disse para Ruth, minha filha, nós estamos mendigando pão, nós estamos vindo dessa maneira, sofrendo. Tem uma coisa, se você não casar com esse homem Boaz, nós vamos viver em miséria o resto da nossa vida. A única salvação nossa é que ele te aceite como esposa. E a salvação da igreja é o nosso casamento com ele. Porque a herança só pode vir depois que estivermos unidos. É nossa esperança. Não é verdade? É nossa esperança. É saber que realmente ele tem manifestado para isso. Para nos dar a conhecer quem somos nós. Nós encontramos aí a mulher, a igreja é um subproduto de Deus. Você sabia, irmão? Você sabia? A Bíblia disse que quando Deus fez Adão, ele fez macho e fêmea. Não era um subproduto, não. O subproduto só veio quando ele fez a mulher da costela de Adão. Mas no espírito a Bíblia diz que ele era igual, ela era igual a ele. Criou macho e fêmea. Ela não era um subproduto do homem. É por isso que a igreja não é um subproduto de Deus, é uma parte de Deus, criado por Deus, manifestando a Deus. E é para esse estado que nós estamos voltando hoje. Amém. Agora, entrando aqui um pouquinho na questão da sunamita, eu peguei alguma coisa que nós vamos meditar aqui. Eu não tenho tanta habilidade para isso, mas para nós podermos entender um pouquinho essas coisas aqui. O profeta disse. Agora, lá atrás, o bordão, ou o cetro, ele fala do ministério. Porque quando Deus comissionou a Moisés, ele disse, o que você tem na mão? Então é com isso que você vai lá e você vai livrar esse povo das mãos de Faraó. Ele já tinha aquilo. Agora recebia a unção naquilo que ele já tinha para cumprir aquele propósito.
Você já foi chamado. Agora você é ungido para cumprir o propósito de Deus, para levar a igreja a essa estatura completa. Mas tem que passar pela presença do sobrenatural. A unção tem que estar ali, para que esse propósito seja cumprido. Então, esse cetro, representando o ministério, representava uma comissão, uma vara de Arão, como o bordão de Eliseu, como o cetro de Assuero, como o cetro de José e assim por diante. Agora, lá atrás na Bíblia, como a mulher sunamita, quando ela perdeu o seu bebê, penso que ele teve uma insolação. Deus lhe deu o bebê e cresceu até ter 9, 10 ou 12 anos de idade. Um dia, por volta das 11 horas, no campo, com seu papai, disse: minha cabeça, entrou e teve uma insolação e morreu. Agora ele disse: ponha a sela no asno e vá. Aquela mulher era a igreja, a sunamita representando a igreja. E agora aquela criança tinha morrido. E ela disse: então agora prepare esse asno, não pare a menos que te peça. Vá até o homem de Deus, ouça com atenção agora um pouquinho antes do meu encerramento. Ela sabia que Deus estava em Elias, ou não sabia? Aí que está a questão, irmão. Todos nós sabemos que Deus estava no profeta. Todos nós sabemos que Deus se manifestou no profeta. A sunamita também sabia que Deus estava em Elias. Mas Elias foi tirado de cena. E Deus se esconde aonde? Onde Deus está se escondendo hoje? Aonde Deus pode trabalhar hoje? E o profeta diz: ela sabia que Deus estava em Elias. Ela sabia disso. Então veja, diz o profeta de Deus. Agora, ouça com atenção agora um pouquinho. Veja, ouça. Se ela puder chegar a Elias, talvez ela não teria seu bebê de volta, mas ela saberia por que o bebê havia sido tomado. E seu marido disse: não é nem lua nova, nem sábado, isso não é para agora, isso não precisa, você vai incomodar o profeta de Deus, isso não é para esse tempo agora, nós temos que esperar isso assim mesmo, o tempo que você está passando, não, todo mundo nasce e morre, é dessa maneira, temos que aceitar. Mas havia uma igreja que não aceitava isso, havia uma igreja que dizia: não é dessa maneira. E sabe quem era o homem que estava colocando dificuldade na mulher? Era o pastor dela. É o pastor dela que estava dizendo para ela: não é agora. Mas a igreja era a igreja que tinha a revelação, disse: não, Deus é capaz de me dar de volta meu filho. A igreja tinha mais revelação do que o pastor. A igreja estava mais preparada do que o pastor, porque ela sabia o quanto doía a falta daquela criança. E a igreja está gemendo por algo maior da parte de Deus. Nós estamos gemendo por uma vida maior, por uma vitória maior. Nós estamos gemendo algo dentro de nós, clama, é hora de manifestar algo sobrenatural. Pelo menos a minha alma, pelo menos o meu desejo, pelo menos o que eu tenho orado e buscado e clamado diante de Deus, que a hora tem chegado, eu não posso ficar ouvindo, eu não posso ficar mais amarrado com essas coisas. Há uma promessa, e eu tenho que alcançar esta promessa. Mas o marido estava dizendo: não é lua nova, quer dizer, não é o tempo ainda para acontecer essas coisas, não é lua nova, não é nem sábado, ele não vai estar lá, ele não vai te dar atenção, não é para você isto, mulher, se aquieta-te. Mas aquela mulher, ela disse: está tudo bem, mas tem uma coisa, eu vou lá. E eles se foram numa cavalgada, e não afrouxe a menos que te peça. Eu consigo vê-la chegar ao homem de Deus. Agora, ele não sabia, Deus não conta tudo aos seus profetas. Ele disse: aí vem aquela sunamita. Não havia visão, não havia revelação, ele era noiva, ele estava lá, mas ele não tinha tido visão. Havia um tempo que Deus não tinha dado visão para ele, mas ele era o sucessor de Elias.
Ele carregava o manto de Elias, estava com ele. Ele tinha se identificado naquele manto. Ele disse, aí vem aquela sunamita e algo errado com ela. Ele tinha pelo menos discernimento para saber que como aquela igreja estava andando, ela não estava bem. Ela estava em dificuldade, ela estava triste, ela estava abatida, algo tinha acontecido. E ele tinha discernimento que faltava algo para ela. Então ele disse, ela tem pesar em seu coração, e Deus escondeu isso aí de mim. Está certo? Ele não sabia o que era. Então ele chega e disse, está tudo bem contigo, com teu marido e com a criança? Estava tudo bem. Era uma vida normal. Estava tudo bem com o marido. Estava tudo bem no lar. Estava tudo controlado. Mas faltava algo na vida dela. Faltava alguma coisa que lhe entristecia. Faltava algo que não completava a sua alegria. Ela tinha um bom marido. Ela tinha um bom pastor. Mas faltava algo que não deixava a alegria tomar lugar ali. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Eu amo isso, diz o profeta. Está tudo bem. Ela havia chegado ao profeta. Ela sabia que tudo estava bem então. Então ela cavalgou pelo lado e apiou. Ela se jogou e caiu aos seus pés. Geazi afastou ele de perto. Outro pastor sem revelação ali também. Ao invés de ajudar a aproximação, ao invés de ajudar a acontecer o milagre, para que houvesse a restauração da vida, trouxesse alegria, trouxesse o prazer para aquela mulher, ele foi afastar aquela mulher da presença de quem poderia trazer para ela a resposta que ela precisava. O que Geazi fez? Geazi afastou ele de perto do mestre dela. O que foi isso? Mantendo-a longe. Mantendo longe da resposta que ela precisava. Tirando longe. Olha quantos obstáculos essa mulher tinha que enfrentar. Já saiu de casa enfrentando a controvérsia do seu marido. Chega na presença de quem poderia ajudar, encontra um outro pastorzinho, porque ele era sem revelação, não era. Ele não viu o sobrenatural, ele só via as coisas naturais, ele só via os problemas, só as carruagens ali da Síria, ele não viu o que estava na montanha, ele só viu o que estava lá embaixo, mas havia um profeta que podia olhar e ver a montanha, e ver que havia vitória através da montanha. O que foi isso? Mantendo-a longe, ele disse, deixa em paz. Em outras palavras, abre caminho, porque quando Deus te chamou para a vida, ninguém vai impedir você receber a vida que Deus ordenou para você. Abre caminho. Ela tem tristeza, Deus escondeu isso de mim, e então ela revelou aquilo para ele, de que o bebê estava morto. Olha a comissão. O homem vivia com Eliseu, irmão. O homem conhecia tudo que Eliseu fazia, acompanhava Eliseu, ele era amigo de Eliseu, mas olha a atitude desse homem, quando chegou a hora dele entrar em cena, operar ao lado da palavra que estava feito carne ali, que ele era o profeta de Deus, esse homem simplesmente mostrou que ele não tinha nenhuma revelação, mesmo andando com o profeta da hora, com o Eliseu, com o Elias, com a mensagem da hora, ele não tinha nenhuma revelação. Mas ele era comissionado. Ele disse, tome meu bordão, disse a Geazi, você pegue meu bordão, e se alguém te saudar, não saúde de volta. Ele era um comissionado. Comissionado pela mensagem da hora, comissionado pelo Eliseu. Ele tinha, sim, Deus estava em Eliseu, e ele tinha comissionado esse homem, disse, tome o meu bordão. Pegue meu bordão, e se alguém te saudar, não saúde de volta. Esse é o problema quando recebemos uma comissão hoje. Temos que parar e fazer outras coisas. Vê? Não saúde de volta. E tome meu bordão.
e o estenda na criança. Agora, Elias sabia que Deus estava nele. Ele sabia que Deus estava nele. E tudo que ele tocasse era abençoado. E se ele conseguisse que a mulher cresce na mesma coisa. Eu vejo isso hoje, irmão. Você tem dificuldade até de a inspiração de Deus ensinar para a igreja, porque todas as nossas igrejas crêem no profeta de Deus, mas não crê naquele que o profeta tem comissionado, não crê naquele que o profeta tem enviado para pregar a sua mensagem. Nós precisamos recapturar a atenção do povo, porque o anjo disse para o irmão Brana lá, naquele encontro, e se você fizer com que o povo creia em ti, está no tempo de nós chamar o povo a crer que somos homens de Deus, a nossa ocupação, para que eles possam ver que Deus opera no nosso ministério, que Deus abençoa, que Deus ainda faz milagres, que Deus ainda faz proezas. Mas o profeta diz, a mulher não podia ver dessa maneira. A mulher não podia ver. O profeta sabia. E ele sabia que Deus estava ali. Então Geazi foi adiante e, claro, o bebê não se acordou. Porque a mulher cria em Elias, mas não cria no seu enviado. Por isso você vê pessoas peitando pastores, homens de Deus aí. Pastores peitando homem de Deus, como Geazi fez no dia de Elias. Porque elas creem que o profeta é o profeta. E às vezes arrumam um monte de mensagens para te colocar no canto da parede lá. Ainda que esteja na mensagem da hora, eles creem que é profeta. Mas o que estamos fazendo para dizer a esse povo que nós somos a sucessão, nós somos a comissão, nós somos o cumprimento, nós somos o chamado de Deus para dar continuidade ao que o profeta deixou para nós. Então, ela disse, como o Senhor Deus vive e sua alma não morre, nunca não vou te deixar. Pergunta a essas pessoas se elas querem deixar o profeta de Deus. Mas elas deixam os homens de Deus, se envolvem com qualquer ramo, se envolvem com qualquer galho, se envolvem com qualquer coisa, porque não reconhece o homem de Deus, enviado por Deus, dá continuidade ao que o homem de Deus deixou. Mas todos eles creem no profeta. Então, Elias se cingiu e lá se foi. Foi à casa e lá estava deitado o bebê morto. E as pessoas gritando. Bem apropriado. Né? As pessoas gritando. Ela havia construído uma casinha. Então ela tomou o bebê, o deitou em sua cama. Ela tomou o bebê e deitou em sua cama, onde ele tinha se deitado. Esse é um lugar bom para deitar, não foi? Mas ter o cinto do profeta, e ter a pasta do profeta, e a foto do profeta, e a cama do profeta, e a casa do profeta, e mais o bicho que o profeta matou, e mais uma lembrança do profeta, não ressuscita morto. Não faz milagres. Nós temos que entender que tudo que Deus tem que fazer hoje, tem que ser através dela, porque ela é Ele. Quando é que ela é Ele? Quando ela casa com Ele, ela é Ele. Ah, mas tem a cama do profeta aqui, não vamos ter problema nenhum. Temos a foto da coluna de fogo, nós temos agora tudo isso aqui. É claro que Deus está conosco, e ela colocou lá, o menino ficou morto, a mesma coisa. Não havia vida, não havia nem sinal. Então o profeta entrou. Então ele deitou o seu corpo sobre o corpo do bebê morto. O que quer dizer isso? Que o milagre no ministério de Eliseu não está em um membro, em um ministério. O milagre no corpo de Eliseu, que é a igreja, está no corpo inteiro, porque ele deitou inteiramente sobre a criança, para que a vida pudesse voltar nessa criança. Tudo que Deus tem que fazer hoje está no corpo da igreja. Não no ministério em particular, o maior para sobressair. Não. Amém? Podemos continuar mais um pouco? Aí diz o profeta.
Esse é o problema conosco hoje. Quando recebemos uma mensagem de Deus, ao invés de ir direto e fazer o que Deus nos manda, paramos para um negóciozinho social. Tenho que ter isto, uma ceia de sorvete, uma mensagem sem substância. Esse dia atrás, um irmão disse para mim assim, eu gosto quando o pastor bate forte mesmo. Eu gosto quando o pastor chega e bate. Eu falo, irmão, eu não gosto. Porque eu quando peguei meus filhos para bater, era tudo criança. Hoje eu não preciso bater neles mais. E quando você vê um pastor só com pancada, só porrete, só isso para a igreja, isso mostra que essa igreja não cresceu. Continua criança, tendo que bater, surrar, e ainda sai com o peito inchado, dizendo, hoje Deus me usou mesmo. Hoje Deus me usou e foi uma bênção. Ó, deixei todo mundo aí, ó, arranquei o couro do povo. Nós temos que levar o povo a esse amadurecimento de Efésios 4, a estatura completa. Aí nós vamos entender que a unção do Espírito ensina todas as coisas. Nós vamos entender a função do Espírito Santo. Mas quando nós vemos só pancada, liderando o povo, isso através da ditadura, isso não vai trazer crescimento. Sabe o que vai trazer? Uma moça que vai se perder no mundo, a virgindade, que foi criada num lugar desta forma, criada desta maneira, quando ela sair a primeira vez com um homem, o que vai acontecer? Ela vai se perder, porque ela nunca teve ensinamento, ela teve correção durante todo o seu tempo, mas nunca ensinamento. E o profeta, esse ensinamento é o que amadurece a igreja. Ele disse, olha, temos que levar a mensagem de Deus para os mortos em pecados e transgressões. Amém. Agora Eliseu, por que ele enviou o seu bordão? Já parou para pensar? Porque Eliseu sabia que as roupas que ele usava eram abençoadas. Ele sabia que Deus vivia em seu coração. Ele sabia que as roupas que ele vestia eram abençoadas. Ele sabia que tudo que ele tocava era abençoado. Ele mesmo sabia. Então sua fé descansava naquilo, em sua comissão. Mas a mulher sunamita, agora, aquilo teria funcionado. Aquilo teria sido bom, se a mulher sunamita cresce naquilo. Mas ela cria no profeta. Mas ela não cria na comissão do profeta. No bordão que o profeta tinha dado a Geazi. Ela não cria naquilo. Se ela tivesse crido, haveria o milagre. Mas ela não sabia que Deus estava no bordão ou não. Ela não tinha conhecimento. Ela só sabia que Deus enviou um profeta. E que milagres foi feito pelo profeta. E ela queria se parar ao pé do profeta. Ela, então, veja bem, ela sabia que Deus estava no homem. Mas ela não sabia que Deus estava no quíntuplo de Efésios. Dos ministérios que Deus tinha levantado. Da noiva. Ela não sabia que isso agora estava operando e que o mesmo que Eliseu fazia, se ela cresce naquele bordão enviado por Eliseu, seu menino iria levantar. Amém. Agora, a noiva também sabe que Deus estava no homem, Jesus Cristo, em sua noiva. Sua noiva sabia. Assim, então ela disse, assim como o Senhor vive sua alma, não morre, nunca vou te deixar. Estou em suas mãos agora, não vou sair daqui. Amém? É na mão que está os 5 ministérios. Vou ficar aqui até eu descobrir. Você sabe, eu gosto disso, dessa determinação. Então Elias cingiu seus lombos, e aí ele sai, sem uma visão, sem saber o que fazer, e lá foram eles. Se foi na frente, entrou no quarto, pôs o bordão sobre o bebê, e ele tinha comissão, mas não tinha a unção, a palavra,
para fazer aquilo funcionar como estava na mão do seu mestre. O bordão era de Eliseu. A comissão era de Eliseu. Mas ele tinha passado essa comissão. Eliseu poderia parar e dizer para Geazi, eu acompanhei Elias muito tempo. Eu caminhei com Elias, eu vi os sinais que ele fazia, tudo isso. Mas, um dia Elias queria que eu ficasse e eu não fiquei, eu continuei. Ele queria que eu parasse ali, eu não parei, eu continuei. E um dia ele me deu uma oportunidade de pedir alguma coisa. E eu pedi para ele que aquele espírito que estava sobre ele viesse em mim 2 vezes mais, duplicadamente. Ele podia dizer para Geazi, eu não iniciei meu ministério enquanto o espírito de Elias, que estava em Elias, não veio sobre mim. Ainda que eu via, eu entendia como ele ministrava a palavra, eu entendia como ele atendia os problemas da igreja, quando ele ouvia as reclamações, eu entendia tudo, mas eu não tinha a experiência de Elias, eu não me metia a pregar o evangelho. Mas o dia, Geazi, que eu estava na beira do rio e atravessei o Jordão com ele, vi que aquela capa, ele abriu o Jordão, e eu vi aquilo acontecer, eu vi que eu precisava daquilo, algo que eu precisava, eu anelava. Eliseu era um homem que não ficava somente olhando para Elias, mas ele queria o Deus de Elias, a força de Elias, a fé de Elias, o poder de Elias, e ele caminhou dia após dia para alcançar esse objetivo. Ele podia dizer, Geazi, olha, tanto tempo que eu andei com Elias, eu nunca fiz uma besteira, eu nunca cometi qualquer infração, eu continuei apenas esperando no meu ministério, eu sabia que eu tinha um chamado, porque eu estava arando, eu não estava procurando ministério, eu não estava trabalhando para isso, eu estava arando com meus bois, e lá vai Elias, e joga a capa sobre mim, me chama para seguir a ele, e eu criei, e eu sei que eu tenho um ministério, mas eu nunca usei esse ministério, até que eu soubesse que o mesmo poder que estava em Elias, agora estava em mim. E ele podia dizer, Geazi, quando eu tive essa experiência, daquele Deus que estava em Elias, agora em mim, as dúvidas desapareceram, e eu voltei para casa agora, um novo homem, e agora eu tinha força para lutar e fazer valer o meu ministério. Aleluia. Então, lá se foram. Não tinha, ele disse assim, ele não tinha unção sobre aquela comissão. E o espírito daquele que o comissionou. E não tinha vida, nada de respiração. Ele não abriu os seus olhos. Ele ainda estava morto. Ele era um pregador. Mas ele não via vida a quem ele estava ministrando. Ele apenas tinha ouvido, mas ele não sabia como fazer funcionar aquilo, como funcionava na mão de Eliseu, o profeta. Ele estava morto. Ele não abriu os seus olhos. Ele ainda estava morto. Então vejam, a fé da mulher não estava no bordão, que era a comissão, estava somente no profeta. Agora, não importava o que sua fé era. Se a fé da mulher não fosse a mesma, então não vai funcionar. Eliseu tinha fé, que o bordão dele fazia o milagre, mas a mulher não tinha a mesma fé para crer no bordão. Vê o que eu quero dizer? É necessária a sua fé, da mulher, da igreja, e a do seu pastor juntos. Vocês dois têm que ter a mesma fé. E se você crer, essa mulher crer, na mesma coisa que o homem de Deus te disse, então algo tem que acontecer. Então o homem de Deus pensava que não tinha que ir até lá. Não precisava Eliseu ter voltado lá na casa da mulher para dar vida, se ele tinha comissionado o homem para cumprir aquilo. Agora nós vemos que esse ministério quíntuplo de Efésios 4 é para fazer reviver, porque ele é o que traz vida, ele é o que mostra a vida, e traz essa vida de volta a alguém que está morto. Traz de volta a alegria para a igreja, traz de volta o poder para a igreja, traz de volta uma igreja em ação. Porque no quíntuplo,
ministério de Efésio, nós encontramos que ele não é incompleto. Ele é completo. Tem o evangelista, tem o apóstolo, tem aquele que é o mestre, tem o pastor, todos eles trabalhando para a edificação do corpo, cumprindo com o mesmo Senhor, a mesma ousadia, trazendo o povo a esta alegria. Então, ele só enviaria o bordão. Então nós podemos pensar assim: eu sou comissionado, sim. Mombrana orou por mim. Alguém pode dizer: Mombrana pôs as mãos na minha cabeça. Mensagem eu acuso essa geração. Ele está ordenando vários ministros naquele tempo lá, que eram bons homens de Deus, e foram parar, algum deles em denominação, fizeram suas próprias igrejas, e saíram dali com a imposição de mãos do próprio profeta de Deus, e no entanto não produziram esta vida, produziram uma denominação, porque a semente que estava ali era uma denominação. E se naqueles dias do irmão Brana essas coisas aconteciam, hoje também você pode ser comissionado na mensagem e produzir uma denominação, um sistema, e não trazer vida para a igreja. Mas a mulher disse: não, é só o profeta. Vou ficar juntinho de ti. Vou ficar até descobrir. Então Geazi disse: não há respiração no bebê. Não consigo fazer essa igreja viver. Não gera filho. Está morto. O que eu posso fazer? Então Geazi disse: não há respiração no bebê. Ele ainda está morto. Então lá se foram eles, chegaram no quintal, e agora veja a multidão, todo mundo ali, uma gritaria e choradeira, todo mundo querendo ver milagre. Todo mundo querendo ver um espetáculo ali. Que lugar para a fé. Eliseu parado lá, sem nenhuma visão, não sabia o que fazer. Tudo que podia fazer era ficar olhando ao redor. Estava lá o pai gritando, estava lá todos os vizinhos, e todo mundo se agitando. Bem, ele vai lá atrás, na sua salinha, né? Sabe qual é essa salinha? Que cada pastor deve ter. Ele vai lá atrás, ele vai buscar uma direção de Deus, ele vai lá atrás na salinha, que a igreja proporciona para o pastor, sabe? A igreja dá toda a condição para o pastor, paga os dízimos, lhe dão as condições de vida, lhe dão tempo para usar aquilo que a própria mulher proporciona. Você sabe o que a igreja deu para o pastor? A igreja deu a cama do pastor, deu a mesa para o pastor, deu a comida para o pastor, a cadeira para o pastor, e deu o respeito, e deu o candeeiro. Tinha dado tudo para o pastor, mas não havia vida. Quem é que dá isso para nós, irmão? A igreja está dando tudo isso para nós. Mas ela quer ver o que nós estamos trazendo para ela. Aquela mulher tinha dado tudo para eles. Geazi também, como parte dessa bênção, usufruía daquele benefício, juntamente com Eliseu. Ela deu tudo para ele, o respeito e o candeeiro, e a mulher tinha o bebê atirado na cama. Então ele pôs todo mundo fora do quarto, fechou a porta sozinho, foi a um canto, se ajoelhou e começou a orar. Quando terminou de orar, se levantou, andou para cima e para baixo no piso, até que o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele não se meteu a fazer qualquer coisa, até que Deus viesse até ele, para que desse uma direção o que fazer. Quando o Espírito de Deus veio sobre ele, sem dúvida que ele viu uma visão. Foi até lá, se esticou em cima do bebê, seu nariz encostado no nariz dele, ora a unidade do corpo. Nada de oração, só o nariz encostado no nariz dele, lábios encostados nos lábios dele, olhos nos olhos dele, mão nas mãos dele, e o bebê espirrou 7 vezes e veio à vida. O que foi aquilo? Não foi aquele pregador, aquilo foi Cristo em seu profeta, que trouxe o bebê de volta à vida. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Então, ele se para ali e disse: Geazi, chama a sunamita. Amém? A mulher veio à porta. Então, todas as coisas boas que ela tinha feito, pouco ela sabia quando ela fez, aquela cama para Eliseu, e fez sua cama com suas próprias mãos, com o seu trabalho, que algum dia seu bebê morto estaria deitado lá,
e o corpo daquele profeta, Eliseu, que é a noiva, que esse ministério, através de Cristo, traria aquele bebê de volta à vida novamente. Você nem sabe o que está acontecendo quando você tenta fazer algo pelos outros. Amém. É verdade? Tudo estava nas mãos. A comissão estava lá. Não foi comissionado por qualquer um. Foi comissionado pela mensagem da hora, pelo mensageiro da hora, pelo profeta da hora. Mas ele não sabia fazer funcionar aquilo que estava nas mãos dele. Moisés também tinha, mas não sabia funcionar. Deus disse, eu vou te ensinar como você vai usar o cajado. Joga ela no chão. Jogou, virou uma serpente, pega de novo. Disse, olha, eu quero que você saiba, é assim que faz operar. É assim que você vai fazer quando você chegar lá. Quando Moisés chegou no Egito, ele já sabia o que aconteceria, que quando aparecer os personificadores, com as doutrinas, ensinamentos e toda a influência errada, o profeta disse que Moisés nem sequer envermelhou. Moisés permaneceu firme. Ele sabia o que havia acontecido diante da coluna de fogo, e quando o diabo se levantou no Egito, diz que Moisés caminhava de um lado para outro bem tranquilo. Ele disse, eu sei onde eu estou parado. Eu vi o meu ministério funcionar na presença de Deus primeiro, e eu sei que ele vai funcionar aqui também, na presença do meu inimigo. Não havia dúvida, irmão. E quantas vezes nós, como ministros, achamos, será que eu fui chamado? Quando os problemas aparecem na igreja, quando o bebê está morto, quando a alegria não está na igreja, quando os problemas batem às nossas portas, às vezes nós pensamos, será que eu sou comissionado? Moisés não teve isso? Toda a adversidade de Moisés no Egito não levou Moisés a uma depressão, não levou Moisés a um desânimo, mas cada dia mais estava seguro que Deus tinha comissionado e que ele cumpriria o seu papel. E se Deus nos chamou, nós temos que saber que Deus é capaz de nos levar adiante para cumprir o nosso ministério. Ele vai ungí-lo para isso. Amém. A atitude dela para com Eliseu, com esse ministério quíntuplo, agora, trouxe a ela a vitória. Então ela tomou o bebê, se prostrou perante ele e o reconheceu como servo de Deus e inclinou sua cabeça. E se foi com o seu coração cheio de amor. Isso é que a mensagem faz. Traz um amor imensurável, um amor pelas pessoas, um amor pela igreja. Porque muitas vezes, especialmente nos dias que nós estamos passando, irmão, a cobrança do povo, a cobrança da igreja, muitas vezes nós estamos tão dilacerados. O irmão Brana passou por isso na mensagem Parado na Brecha. Depois que ele tinha aberto a palavra, pregado sobre os selos, os mistérios tinham vindo, ele tinha mostrado tudo isso para a igreja, o povo não tinha mais sentimento pela sua própria mensagem. Sabe o que o profeta disse? Eu vou para a montanha, eu vou conseguir uma casa, eu tenho um amigo, e eu sei que ele vai me dar um lugar, e eu vou morar nas montanhas, eu não suporto mais. Em outras palavras, eu estou perdendo o sentimento pelo povo, ou o trabalho que o povo dá. Mas o ministério levantado por Deus, ele é compassivo, ele é cheio de misericórdia. As pessoas dão trabalho, mas ele ama, mais ele ora, mais ele busca, mais ele clama. O irmão Brana queria sair fora do seu chamado, ele não suportava, com toda a sua vida dedicada ao Evangelho, com tudo que Deus tinha feito no seu ministério, o povo não lhe tinha estima. Deus vem e repreende o seu profeta e disse, você está perdendo o sentimento pelo povo? E levou ele num canto e começou a mostrar para ele o que ele deveria fazer. O profeta recobrou suas forças. Nós também precisamos recobrar nossas forças para continuar no nosso trabalho, no nosso ministério, para levar o povo a esta condição. Amém. Esse mesmo poder vivificador se apresentou em ambos esses profetas. Olha os seus nomes. São quase idênticos. Elias e Eliseu.
Ele disse isso na mensagem ao nascer do sol. Olha a identificação desses dois, Elias e Eliseu. Vem a noiva e o noivo, disse o mensageiro. Vem a identificação ali, a noiva e o noivo. Um deles é o Senhor Jesus. Eu estou citando o que o profeta disse. Um deles é o Senhor Jesus. O outro é a Senhora Jesus. Amém? Eu vou repetir. Vem a noiva e o noivo, um deles é o Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus? Mombrana diz que essa coluna de fogo era Jesus. Ou não era Jesus? Ele disse que essa coluna de fogo era Jesus. Uma teofania. A mesma que Paulo encontrou. Mas veja que essa coluna de fogo, ela desceu dentro desse vaso e se escondeu de trás dessa pele. As pessoas olham para a pele de William Branham e querem fazer dele um Deus. Ele disse, não, não sou eu. Mas Deus, através de mim, está fazendo essas coisas. Por isso ele disse, quando eu digo eu disse, não é eu. Ele usou meus lábios para dizer eu, mas não é eu. É ele usando a mim para falar essas coisas. Vem? O outro é a Senhora Jesus. Não a senhorita, viu, irmão? Mombrana diz, a Senhora Jesus. Uma mulher. A Senhora Jesus. Vê? Quase o mesmo. Bem? Entre ele e ela, entendem? Elias, veja como é representado aqui. Agora, Eliseu foi tomado no rapto. Foi tomado no rapto, representa a igreja. Tudo bem, Elias. E Eliseu descansou até a ressurreição, entendem? É bem como um pássaro, precisa de duas asas para se equilibrar, entendem? A igreja foi representada bem aí nesses dois profetas. A igreja foi representada bem aí nesses dois profetas. Veja, o que temos visto nesse dia, o poder vivificador veio a nós para abrir os 7 selos. O poder vivificador veio a nós para abrir os 7 selos. O que foi isso? A inteligência de um homem? Não. O poder vivificador de Deus. O anjo do Senhor, que disse, estava perto, numa coluna de fogo. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que é a verdade. O anjo do Senhor veio, testificou, mostrou que isso era verdade, e o mundo teve que testificar. E nisso, não sabia o que era. E nós sabíamos. Aí o Mombrana pega a foto da nuvem, né? E disse assim, olhe assim, desse jeito. Ele pegou a foto da nuvem e virou a foto da nuvem. Ele disse, olhe assim, desse jeito. Virou a foto. É o nosso Senhor lá em cima. Vê? Foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos. Pois toda a palavra de Deus é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. O que é a abertura dos selos, então? O revelar de Cristo. Ao nascer do sol, ele disse isso. Agora, ele prometeu isso. Então, isso aí estabelece a Bíblia bem exatamente nesse dia. E a Sodoma e Gomorra. E Elias, não foi Elias, foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era simplesmente um homem. Agora já tivemos vários Elias, e capa de Elias, e manto de Elias, e tudo quanto é coisa. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele está suposto a vir de acordo com Mateus, o 17º capítulo. Ou Lucas 17:30 diz que o Filho do Homem, para se revelar entre seu povo, não um homem
não um homem, Deus, mas virá através de um profeta. Agora, ele nunca teve dois profetas maiores ao mesmo tempo, nunca no mundo, entende? Não importa quanto há, duas cabeças não conseguem, tem que ser uma cabeça. Deus que tem que conseguir um homem debaixo de seu controle. Então nós vemos que depois que Elias saiu de cena, nós temos um Elias formado, chamado Eliseu, dando continuidade àquilo que ele deixou e colocamos essas coisas em ordem, como Paulo estabeleceu, para que a igreja possa reconhecer quem ela é. Por que irmão Brana usa sempre a expressão, quando a igreja reconhecer quem ela é, o rapto sucederá? É porque nós estamos em toda a Bíblia. Jesus está em toda a Bíblia. Quantos creem que Jesus está em toda a Bíblia? E se nós fomos tirados de Jesus, nós estamos em toda a Bíblia. Então eu tenho que me ver em Gênesis, eu tenho que me ver lá em Êxodo, eu tenho que me ver no meio da Bíblia, eu tenho que me ver no fim da Bíblia. E a mensagem desse mensageiro é o espelho para que você possa olhar e ver você mesmo expressado ali. Não é possível que você vai ver outra coisa no espelho a não ser você. Só se esse espelho não estiver virado para o seu lado. Mas se ele estiver exatamente no lugar, você terá que ver a você mesmo. E a mensagem é para identificar quem somos nós no plano de Deus. E no plano de Deus, nós não somos um subproduto. Nós somos o produto original de Deus. Amém. Aleluia, amém? Porque quando o primeiro Adão foi aberto para tirar a primeira mulher, foi do corpo carne. Mas notamos que quando João relatou do segundo Adão para tirar a segunda, João disse que não era carne, saiu sangue e vida. A vida, ali que nós estávamos formados naquela vida. Carne da sua carne, osso dos seus ossos, espírito do seu espírito. Então não há como nós perdermos o foco, porque a mensagem está estabelecendo os mensageiros, os pregadores, para que esses pregadores tragam isso para a igreja. Mostre isso para a igreja. Incitar a igreja a produzir esse tipo de vida. Agora, se nós não preocuparmos e dermos ouvido a sunamita dissesse, meu marido é cabeça, eu não vou lá não, já que ele mandou ficar em casa, eu não vou desobedecer. Por isso o profeta diz, quando você não tiver um pastor que pregue toda a verdade, procura alguém que pregue toda a verdade. Mombrana disse isso. O mesmo profeta que disse, fica ao lado do seu pastor, também disse, você tem um homem que não pregue toda a verdade, arrume alguém que pregue toda a verdade. Que Deus nos ajude a ver a nossa posição, a nossa comissão, a nossa chamada, o que estamos fazendo com o bordão, o que estamos fazendo com o bordão em nossa mão. E para terminar, eu quero ler isso aqui para vocês. Eu creio que é muito importante, Apocalipse 10. Veja, você sabe de cor e salteado essa escritura? Você pode abrir sua Bíblia aí, em Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça está o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Ele sabia o que era, porque ele ia escrever aquilo. Quem é João? Representa a noiva, é isso mesmo? Aqui a noiva estava dizendo que sabia o que era. E ela ia escrever o que era. Ela ia escrever o que era. Eu ia escrevê-la.
E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que 7 trovões falaram e não escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, quem ouviu essa voz? Era o João ou não era João? Ele é a noiva ou não é a noiva? Agora presta atenção no versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse ainda estava na terra, a noiva foi diretamente a ele, porque o 7º anjo veio alimentar a noiva com a palavra feito carne, que é o que alimenta o quê? O povo para dar o crescimento. Então, a noiva foi diretamente nesse anjo forte para alimentar e comer o livrinho. Amém. Para finalizar, no versículo 9, eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. São João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eles tinham alimentado também, mas agora tinha um pão novo para eles. Mas eles queriam ficar comendo o pão que caiu no deserto, na santificação, no passado. Jesus estava dizendo: tem algo maior, melhor, mais fresco agora para ser comido, alimento puro da hora. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E o profeta diz que a igreja está se alimentando da carne do Filho do Homem. Não de um homem, mas do homem, Jesus Cristo, que se fez o quê? Palavra. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós estamos alimentando da carne, palavra do Filho do Homem. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Não é fácil. Os fariseus eram duros na queda. Eles queriam provar pela sua intelectualidade que aquilo era impossível. Mas Jesus disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém. Eu creio que esse é o alimento. A parábola da grande ceia, Jesus contando a parábola disse: a mesa está preparada, a comida está pronta, basta você comer. E Deus trouxe para a mesa esse menu de 7 pratos, que nunca ninguém provou desta comida, mas para nós, nos últimos dias, foi aberto para nós comer desse menu, que nenhum profeta do passado participou. É especialmente para um povo especial, está dando força para nós irmos adiante. Amém? Vamos ficar em pé? Quero agradecer mais uma vez, irmão Maurício, pela oportunidade.
Certamente eu não pude atingir o que eu gostaria, como deveria ser, falar como eu gostaria, expor como eu gostaria, mas eu espero que vocês tenham sido ajudados de alguma forma, anotado alguma escritura, alguma mensagem, que vocês possam meditar sobre isso depois, porque eu creio que isto é a verdade da palavra de Deus. Querido Pai Celestial, nosso bondoso Deus, nós estamos agradecidos por reunirmos aqui, termos ainda a humildade de reunirmos um grupo como esse para ouvir um homem falar. Aí fora é tão difícil reunir 3 ou 4 pessoas. Então, ao olhar esse grupo de ministros reunidos silenciosamente, ouvindo, é um grande milagre, Pai. Quero agradecer pelos meus amigos, pela paciência, pelo amor fraterno, por esse respeito e consideração que temos recebido dos colegas, por esse amor eterno, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, abençoar esse tempo que eles ficaram aqui me ouvindo, Pai. Espero, Senhor, que isso não tenha trazido dificuldade, mas tenha de alguma forma servido de base para que os nossos ministérios possam crescer um pouco mais. E aquele povo que está atrás de nós, sem alegria, sem vida, possa receber esta vida, esse bordão ungido, e possamos fazer as pessoas crerem em nós, que nós somos ministros de Deus, levantado, Pai, como Ana chegou no templo, desesperada, buscando por um filho. Ela também estava triste, abatida, ela não tinha alegria, e ela só pôde ser abençoada com a palavra que saiu da boca daquele sacerdote Eli. Ele não entendia o choro daquela mulher, como Geazi não entendia a luta daquela mulher, e ele até tomou com uma embriagada, mas, Senhor, ele era um sacerdote, e Deus só podia abençoar aquela Ana, aquilo que saísse dos lábios daquele sacerdote. Pai, que nós possamos compreender que tudo que ajuda a igreja terá que sair dos nossos lábios, para aperfeiçoá-los, levar à estatura completa de Cristo. Nos abençoe para isto, Pai. Dê vida para nossas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Eu peço essas bênçãos, eu creio em Ti, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Um abraço fraternal. Deus vos abençoe. Muito obrigado.